bem-vindos a mais um episódio do podcast do Acervo Mulher, Elas Podem. Aqui a gente fala sobre empreendedorismo feminino, muito importante, também contando histórias de mulheres empreendedoras, cases de sucesso. E hoje nós estamos com duas presenças muito importantes. Tayala, do estúdio Cachos Amiga, que abriu esse negócio vendo a necessidade de valorizar o cabelo crespo e cacheado. E também a Adria, que é uma empresária do agronegócio. E comigo, como sempre, me acompanhando aqui nessa bancada, o Ene Alecrim. Muito obrigada, sejam bem-vindas a um novo episódio do podcast Elas Podem. Para nós é uma satisfação, né, Vivi, iniciar esse 2025 aí, nossa jornada do Acervo Mulher, com um episódio novo. E assim, a Acervo Mulher esse ano ele tem, com certeza, muitas coisas para serem realizadas. Eu quero estar adiantando com vocês algumas ações da nossa agenda. Em março nós teremos aí um jantar de negócios, então você, mulher que quer participar, já fique atenta ao nosso podcast para você poder se inscrever e estar conosco. Em maio nós teremos uma corrida, lembrando que essa corrida não é só para mulheres, é mista, mas é o Acervo Mulher que vai levar esse povo todo para a rua. Depois, em junho, nós temos a segunda edição do nosso Congresso de Mulheres Empreendedoras. Foi um sucesso, né, gente? Aquele inicial. Esse eu tenho certeza que vai superar o que foi. Em setembro, nós temos o Projeto Florescer, onde nós vamos fazer algumas ações em escolas públicas, vamos dar mais detalhes depois. E em novembro, uma feira cultural. Quer dizer, tem muita coisa para acontecer com todas nós nesse ano. Positividade. Olha, iniciando esse bate-papo aqui, então, a Vivi começou a dar um spoiler ali de quem são vocês. Eu quero convidar, então, a Tayala para dar as boas-vindas e se apresentar inicialmente. Eu agradeço o convite da UEN para participar desse podcast. E eu queria falar que eu sou a Tayala, tenho 28 anos, sou especialista em cabelos cacheados, terapeuta capilar, e a gente tem um estúdio Cachos Amigas, que foi um estúdio que começou com o intuito de cuidar do meu cabelo, cuidar dos cabelos das meninas de cabelo cacheado, crespo aqui da cidade de Rio Verde. Tá aí. Adria, e você? Se apresenta mais um pouco, a gente não se conhece muito bem. Não. Bom, sou a Adria Rocha, fundadora da RC Comós, que é uma assessoria intermediadora de grãos. É um pouco diferente do que o mercado está acostumado. Nós prezamos pela qualidade de atendimento ao produtor rural. E também sou sócia da Cipoa Corporation. E lá eu atuo como gerente de negócios nos nossos portfólios de serviço que a gente atende. E junto com vocês, diretora de Indústria e Comércio da Acervo Mulher. A Adria faz parte do conselho também, né? E nós vamos continuar trazendo, né, Vivi, ao longo desse primeiro semestre, e as conselheiras também para compartilharem suas jornadas aqui conosco. O Tayala, você começou falando que o seu negócio surgiu da sua transição capilar. Queria que você relembrasse um pouco esse início desse processo aí. O que representou para você? Bom, eu comecei a alisar meu cabelo, eu tinha 8 anos de idade. Então, eu não tinha referência de mulheres negras nem de cabelo cacheado na TV. E com isso foi criando um trauma. Eu comecei a alisar, durante esse período foram 10 anos alisando, tive 3 cortes químicos, quase fiquei careca. E aí com 18 para 19 anos eu decidi passar pela transição após meu último corte químico. E foi quando eu comecei a pesquisar e a cuidar do meu cabelo. Então, eu falo que eu sempre fui muito curiosa, então eu começava a postar as coisas, tudo que acontecia com o meu cabelo, postando dicas e compartilhando isso nas redes sociais. E aí foi quando veio a oportunidade das pessoas me conhecerem e conhecerem o meu trabalho, que na época não era um trabalho. Como eu compartilhava as dicas e tudo mais. Era um hobby que você tinha? Era um hobby, eu gosto de compartilhar. E você fazia isso nas suas redes sociais? Comigo, nas redes sociais. E aí eu tinha um Instagram que era meu e de uma amiga minha, que a gente compartilhou a nossa transição juntas. Fizemos o Big Shop juntas, que é o grande corte, que retira toda a química. E foi compartilhando como um hobby mesmo. E aí, de tanto postar, dando as dicas, as pessoas começaram a procurar. Nossa, seu cabelo tá bonito. Foi quando eu comecei a mudar de cor também no meu cabelo. Então, já tive cabelo colorido de todos os tons que você imaginar. E aí, as pessoas começaram a procurar. Eu falava, gente, eu não sou esse profissional, não tenho conhecimento técnico nem científico, só de intrometida, digamos assim. Era o empírico seu mesmo, a vivência, né? Experiência. E aí foi quando eu vi essa oportunidade, falei, não, então eu vou me especializar para cuidar melhor do meu cabelo. E aí foi quando eu fiz o primeiro curso no primeiro Instituto de Beleza Negra do país. Que é onde? Brasília. Interessante. Primeiro Isso foi curso. quando?
Foi 2016 para 2017. Começou ali na própria experiência de vida, né? Exato. Ô, Adri, e você? A gente falou que hoje está aqui no agronegócio, mas sua trajetória iniciou bem antes ali. Queria que você contasse um pouquinho desse início seu como profissional ali em outras áreas e a decisão por nichar com o agro. Sim. Comecei numa mercearia, né? Antigamente era mercearia, não era supermercado ainda, dentro de Santa Helena de Goiás, uma mercearia pequena, e eu entrei como auxiliar. Tinha feito 18 anos, antes trabalhei ali vendendo celular, ganhava o celular, vendia, fui empreendendo dessa forma. E aí tive a oportunidade de entrar nessa mercearia, ele tive uma atuação, iniciei meu curso aqui no IF de técnica em administração, sempre fui apaixonada pela administração. Posterior, eu consegui uma vaga numa empresa chamada Célio Móveis, em Santa Helena. É uma empresa especializada em móveis para escritório. E ali eu comecei a trajetória como auxiliar, fui passando para vendedora, sempre tive no sangue a veia de vendedora nata e consegui chegar à gerência. Nesse meio termo a gente fez um desenvolvimento dentro da empresa para um crescimento futuro. Foi na época que o consórcio Ferrosul chegou aqui na nossa cidade e aí gerou muitos empregos e ao mesmo tempo teve muita demanda de móveis para escritório e a empresa cresceu. Quando eu terminei a faculdade eu senti a necessidade de mudar de ramo. E um dia eu estava na fazenda, que eu vim da fazenda, né? Meus avós, meus pais vieram da fazenda. E aí eu pensei, o porquê? Como que a soja é comercializada? Como que é feito o preço? E isso me chamou a atenção. E na época o Grupo Taquiara estava abrindo um armazém dentro de Santa Helena. Ele estava expandindo. Ele tinha um aqui em Rio Verde, que é de Sementes Goiás, né? Uhum. E aí ele estava expandindo para Santa Helena. E aí eu tive a oportunidade de entrar lá como assistente administrativo. E ali eu comecei a carreira dentro do armazém, entendendo como era o processamento ali, como que era feito os contratos. E aí com pouco tempo eu fui transferida para Rio Verde, aceitei a oportunidade e entrei no setor de comercialização de grãos, famoso trader, né? Então, negociar grão, olhar a tela de Chicago, e ali eu me apaixonei. E aí comecei a me desenvolver, especializar toda a minha demanda, tudo que chegava, eu olhava só para essa área de grãos. E eu vi várias oportunidades. Foi ali onde que veio todo o contexto de ajudar o produtor rural a negociar seu grão. Porque, assim, a empresa, ela vende o insumo, e ela vendeu esse insumo, ele paga com grão, que é a moeda de troca dele, né? O barter, que a gente chama. E eu comecei a ver que o produtor ele não tinha uma assessoria para acompanhar o mercado. Ele olhava preço básico comigo. Mas e os preços que essas revendas estavam te fornecendo no barter? Era um preço acessível? Cabia no bolso dele? Fechava o custo? E aí eu comecei a ver que o cenário não era bem isso. Ele ia muito, o preço tá melhor, mas e o seu custo? Qual que é a sua margem que você quer para o negócio? E a gente começou a ver tudo isso. Aonde que está a fazenda, onde está compradores de grãos, onde tem armazenamento para escoamento de grãos, onde tem frete, tem que ser mais em conta. Isso tudo pensando no custo dele e para que a negociação de grãos seja mais efetiva. Interessante. E a Tayala trabalhava na transportadora. Sim. E também fazia os atendimentos em casa, Tayala. Que momento que você percebeu que você poderia conciliar, fazer disso o seu negócio? Assim como a Adria, eu também venho da área agrícola, sou formada em gestão de agronegócio e estava iniciando a pós-graduação em logística. E trabalhando na transportadora. E atendendo a domicílio os finais de semana, à noite. E aí, quando chegou a safra, não tinha mais condições. Estava totalmente esgotada. E aí chegou a hora que eu pensei em pedir conta para poder ficar somente na área de cabelo. Porque a minha agenda chegou a um ponto que eu estava atendendo na sexta à noite, sábado à tarde e à noite e domingo o dia inteiro. Então, só pra gente voltar um pouquinho aqui, daquele momento em que você colocou sua transição nas suas redes sociais. Depois disso, você fez essa imersão no instituto. Depois disso, você passou a atender aos fins de semana. Sim, aos fins de semana. Era uma complementação de renda. Isso, complementação de renda. Porque eu nem tinha noção dos valores, do que cobrar, quais produtos específicos utilizarem. Então, comecei indo na cara e na coragem. Falando assim, olha, não tenho noção do que te cobrar. Sempre fui bem sincera com as clientes. E ela falou, não, então toma X valor para você investir em outro curso. Toma X valor para você comprar produto. E ressaltando, nessa época eu fiz o curso somente de finalizações e tratamentos. Não tinha curso de corte em específico para cabelo cacheado. Então hoje a maioria das técnicas que eu trabalho no salão, que eu passei para as meninas,
foram técnicas que eu desenvolvi nessa época, porque os cursos para cabelo cacheado que tinham na época eram em São Paulo e Rio de Janeiro. E um valor totalmente fora para mim poder pagar. Que tinha a questão da hospedagem, transporte e tudo mais. Então, eu estudando, pesquisando bastante, olhava o cabelo e falava com a cliente, olha, tá precisando cortar? Vamos cortar? Você faz o tratamento, eu te dou o corte. Vamos tentar desenvolver uma técnica para o seu cabelo. E sempre foi dessa forma. Até que fiz vários cursos, fui aperfeiçoando. E aí na transportadora viu que na safra, né, Adri? Na safra. Muito bem. Eu lembro que eu cheguei pra minha supervisora na época e pensei, meu Deus, como que eu vou deixar ela na safra? Caramba. Pra treinar outra Bico de pessoa. Mas cheguei com ela, conversei, ela foi bem mente aberta com isso, ela ficou muito feliz. E aí deu tudo certo. Muito bom. Pico de safra não é brincadeira, não. Não. Mas um sonho, né, é o que complementa, né? O sonho é o que faz girar, né? E você foi aprendendo ao longo que o trem tava andando ali, você foi trocando janelas, a extensão de ferro ali para conseguir tocar, né? Isso é importante, não desistir do sonho. É não desistir do sonho, e quando tem o sonho pessoal também, né, Tayala? A gente vai entrar nesse aspecto aqui agora, que se junta ao sonho profissional. Você ficou grávida, teve um bebezinho, durante essa gravidez teve um desafio ali. Como é que foi administrar essas duas pontas? Não, você ficou grávida quando? Na pandemia, no meio da pandemia eu estava grávida. Eu saí da transportadora. Quando eu saí da transportadora, estava atendendo em um salão já, alugando cadeira, parte de comissão. Com 2 meses, eu descobri que estava grávida. Nossa. Isso quando foi... Meu coração. Na pandemia. Em fevereiro para março veio a pandemia. E aí eu ainda tive complicações na gravidez. Eu tive que ficar de repouso, eu tive perda de líquido. Então, eu atendia meio período. E aí depois, meu filho nasceu. Eu não queria voltar a atender em um salão, porque essa moça trabalhava com unha e com progressiva, e não ia ter como eu ficar com meu filho pequeno lá. Então, eu optei por montar um salão bem improvisado na área de casa, bem simples, mas bem organizado. Foi quando eu consegui ficar 7 meses ali, e com isso fui crescendo bastante nas redes sociais, que eu não conseguia mais atender dentro da minha casa. Foi quando eu tive que alugar um ponto comercial. Mas eu sei de uma história que eu queria que você compartilhasse com a gente aqui. Porque às vezes a gente passa por alguns desafios, né, Tayala, sendo mulher, principalmente mulher preta, né? No salão que você iniciou os seus trabalhos ali, alugando essa cadeira, como foi essa receptividade? De cara as pessoas chegavam, mas você mexe com o cabelo cacheado? Isso dá dinheiro? Como assim você faz com o cabelo cacheado? E vinham os questionamentos. E antes de eu alugar esse espaço, eu procurando, pesquisando e tal, eu cheguei em um salão e perguntei pra moça, olha, tô começando a trabalhar com cabelo cacheado e tal, apresentei o projeto pra ela. Ela olhou pra mim e falou assim, mas você vai conseguir se sustentar trabalhando com cabelo ruim? Foram essas palavras. Com cabelo ruim. Meu Deus. E O que você fez nessa hora, hein, Tayala? eu fiquei sem reação aqui. Então, eu fiquei sem reação. Foi o primeiro assim, episódio de racismo que eu passei adulta. E quando acontece, você fica sem reação. Você disse na fase adulta. Quando Isso. criança, você já tinha passado. Já tinha passado na escola. Foi um episódio que eu tava com 12 para 13 anos. Um colega de classe cortou meu cabelo, subiu em cima da carteira e gritou: hoje a minha mãe vai ter bucha para lavar a louça. Meu Deus. Eu lembro que todo mundo começou a rir. Eu comecei a chorar, saí da sala e eu nunca mais voltei para essa escola. Graças a Deus. Né? Eu cheguei na minha mãe chorando e falei, eu não volto para aquela escola, não contei o que aconteceu, só falei, eu quero sair daquela escola, me mudo de escola. E foi quando eu pedi ela, tanto convenci ela para ela fazer a progressiva de vez no meu cabelo. Porque antigamente só fazia o relaxamento. Então foi por um gatilhão. Mas a maioria das mulheres que tem o cabelo cacheado, e homens também, né, que tem, partem para a progressiva através de alguma discriminação.
A gente vê muitas histórias na internet mesmo de crianças que fazem Sim. já progressiva no cabelo, mas daí alguém teve eu falo que é uma grande ideia mesmo de passar pela transição. Porque também eu acredito, aí quem é mais experiente para falar são vocês, que assim, os produtos também mudaram. Hoje tem produtos muito melhores que você consegue... os seus cachos, eles conseguem ficar mais alinhados com os produtos que hoje tem. Eu tenho uma filhinha que tem um cabelo ondulado e eu vejo que até é difícil até para ela. O meu é diferente do dela, os produtos e tudo mais. O corte de cabelo eles têm que saber levar em quem sabe cortar, né? Mas a gente nunca vai entender e saber o que ia passar pelo que quem tem cabelo crespo e cacheado passa, né? Porque eu acho que só quem tá na pele é que sabe. E assim, eu tô muito longe de poder entender isso e passar o que vocês viveram, enfim, e vive até hoje, né? Mas o que você... você acha que tudo isso te impulsionou a querer fazer, ou você fala, não, acho que foi uma sorte, acho que eu tive, eu trabalhei, eu fui atrás para conseguir o que eu queria. O que você acha que foi, assim, primordial, essencial para você ter alcançado o status que você tá hoje? Depois de toda a minha história, assim que eu finalizei a transição, não achei especialista em cabelo cacheado aqui em Rio Verde. E eu fui em um determinado salão onde a pessoa olhou pra mim e a pessoa sabia, eu já tinha conversado, explicado, olha, passei pela transição, expliquei sobre os meus gatilhos com o meu cabelo, contei toda a minha história. A pessoa olhava pro meu cabelo e bagunçava, assim, ó. Mas tem certeza que você não quer abaixar o volume desse cabelo? E falava várias coisas. E aí eu olhei e falei assim, eu prometi pra mim naquele dia, chorando em casa, ninguém mais ia colocar a mão no meu cabelo se não fosse eu. Porque eu não queria mais passar por tudo aquilo. E foi quando eu comecei a estudar e tudo mais. E aí, eu lembro que a gente teve um primeiro encontro de cacheadas aqui na cidade. E foi lá no shopping Rio Verde. E todas as meninas com os mesmos relatos. De traumas, de terem ido em salões convencionais, porque as pessoas não sabiam cuidar. E eu lembro que eu já tinha essa vontade dentro de mim. E eu falei, olha, eu vou abrir o primeiro salão especializado em cabelos cacheados e cabelos crespos aqui em Rio Verde. Porque o cabelo ondulado, cabelo cacheado, digamos que é até mais aceitável pela sociedade. Sim. Agora, o cabelo crespo ainda é tido como um cabelo ruim, que você precisa abrir os cachos do cabelo crespo para ser um cabelo bonito. E eu sempre bato nessa tecla com as minhas clientes. Gente, quem tem cabelo crespo, agradeça, porque é o cabelo mais bonito que existe, o cabelo cheio de vida, ele tem movimento, ele fica maravilhoso. E como você falou, na infância, antigamente na infância não tinha referências de produto de mulheres com cabelo cacheado. Eu lembro da única mulher negra na TV era a Thaís Araújo. Sim. E com o cabelo alisado. Aham. É verdade. E hoje o que ela fez? O cabelo natural, maravilhoso. O cabelo natural dela. Hoje tá natural. Que guerreira, Tayala, né? Vamos Eu conhecer mais. eu sou adorando. Ó, a Adri também, não. A Adri é cacheada, nossa. Claro. Eu fiquei com muita coisa que ela falou, principalmente porque quando eu ia cortar o cabelo, sempre o cabeleireiro falava assim pra mim, vamos fazer uma escova? E eu nunca gostei de fazer escova, eu sempre gostei do meu cabelo cacheado, né? Então Você tinha sempre teve ele assim, cacheado, Sempre Adri? Você não cacheado. foi da transição? Não fui Que da transição. bom! A única coisa que eu fiz foi um relaxamento na franja. Usei, eu acho que uns 4 anos. Depois fiz a transição. E assim, nunca gostei nem de fazer escova, porque quando eu fazer penteado eu sofro. Eu falo assim, não tem como fazer o penteado sem alisar meu cabelo, porque os cachos sofrem, então demora a voltar, né? Isso é outra Sim. coisa que o pessoal ainda Sim. insiste em fazer penteado em cabelos cacheados e crespos e escovando. É, eu vou falar pra vocês, eu desde que passei pela transição, nunca mais Você Me passou pela permiti. transição, Sim. colocar uma escova no meu cabelo, porque eu tenho medo. Tenho esse medo. Mesmo. Do cabelo, dele ficar com aquela tração ali e bagunçar os meus cachos, entendeu? Então, assim, eu até arrepio, assim, de pensar. Porque tem o alisamento por tração. Tanto o alisamento Alisamento por por tração tração. e o alisamento térmico. E é muito comum, infelizmente. E aí, não. Comigo, não mais. Mas depois, num outro episódio, eu conto a minha experiência, viu, gente? Assim, foram várias. Não tão traumáticas, mas foram várias. Assim, a decisão de deixar o cabelo natural, ela foi de um dia pra noite.
Parece que Deus só ligou e desligou uma chavinha assim, muito tranquila em mim. Mas depois eu compartilho isso no outro episódio. Ô, Adria, você é uma mulher das conexões, né? A Adria circula em vários espaços, né? Tá conosco lá no Conselho Assirve Mulher, tá também no BNI. Sim. Eu queria que você contasse um pouco sobre esse movimento mesmo de estar nos espaços, ocupar os espaços, fazer essas conexões para também se fortalecer enquanto empreendedora. Sim, foi uma virada de chave, né? Na verdade, eu tive uma mentora para começar a entender o que eram as conexões, porque não é só conectar, né? E ser interessante. A gente tem que contribuir, né, também. E foi a Lorena Carvalho, do Espaço Capital, que há 2 anos atrás... Lorena, amor, apaixonada, né? Ela na Laurinha. Que em um bate-papo, ela me deu um conselho falando, eu sempre tive muita dificuldade, porque você estar no agro, cresceu o número de mulheres, mas também sofremos discriminações, principalmente por ser considerada uma intermediadora de grãos no agro, mulher. Então, a gente sofre, quando eu estava dentro das empresas, trabalhando como compra e venda de grãos, a gente levava o nome da empresa. Quando eu falei assim, eu quero ser empreendedora, eu quero ser PJ, eu falei assim, e agora? Quem que eu vou ter por trás? Foi a minha primeira dúvida. E aí eu sentei com meu esposo e falei assim, por que eu tenho medo? Eu sempre corri atrás de tudo na vida. E o porquê? Eu tinha esse medo. Porque hoje a gente vê muitas agrônomas, mas quando você vem para a parte intermediadora, você vê pouca. E graças a Deus, nos 2 últimos anos, tem crescido as empresas, né, que também são intermediadoras de grãos, têm aumentado o número de mulheres dentro das suas empresas. Mas foi uma luta, eu chegar e passar confiança, credibilidade pro produtor ou filho do produtor. Com as mulheres é muito fácil. Muitas vezes eu negocio com a esposa do produtor. E o produtor não. E aí eu comecei a ver o porquê disso. Mas mais por um movimento fluido, assim, ou porque eles ficam direcionando ela para você, assim? Direcionam. Hoje as mulheres dos produtores estão bem ativas junto com eles. Então, assim, cada vez mais você vê as mulheres empenhadas junto com o produtor nas atividades rurais. E isso teve um ganho muito grande quando começou a entrar muita mulher agrônoma. E aí começou a mudar, porque ela teve a presença de mulheres no campo. E aí, em vez de ficar com ciúme, ela falou assim, não, peraí, tá certo. Elas começaram a dar poder para aquelas mulheres agrônomas que estavam indo lá. Então, começou a conversar. Se ela pode, eu também posso. Ela começou a interagir mais as negociações, como era feito. Então, a gente hoje tem vários movimentos, até pelo Sindicato de Rio Verde, tem um movimento que a Renata está fazendo para mulheres. Então, isso me incentivou muito a sair da zona de conforto. E quem me ajudou mais foi a Lorena. Ela falou assim, não, peraí, você tá no meio de conexões erradas. Qual que é seu público-alvo? E a gente sentou, meio que ela fez um planejamento estratégico junto. Que coisa exatamente. Boa. E aí a Lorena começou a me dar dica. E aí eu comecei a olhar, eu já tinha boas conexões, mas eu não utilizava aquelas conexões da forma correta. E aí foi mudando. Com o tempo eu fui mudando o jeito, fui vendo, não é só vem a mim. Tem que ser uma via de mão dupla. E eu comecei a observar. E hoje muitas das pessoas vêm até mim para que eu possa ajudar. E aí teve esse processo. Foi ganhando força. Dentro da Assirve, eu comecei a conversar com a Hack, eu fui vendo a força. E eu sempre tive o sonho. Ser diferente como mulher, poder fazer diferença. Quando eu trabalhei no armazém, éramos apenas 2 mulheres para um time de 15 homens. Então, eu sentava na hora do almoço com eles, entendia o que passava com eles, da mesma forma que eles passaram a entender o que acontecia comigo. E aí teve uma pessoa, quando eu saí, falou assim, você fez a diferença na minha vida, porque você me deu apoio. Eu não gostava de estudar, eu comecei a estudar porque eu vi o seu esforço estudando e aonde você quer chegar. O seu sonho é grandioso, mas você precisa ter pausas. E nessas pausas você me ensinou que eu preciso sair do comodismo. Então, quando ele me falou isso, e até hoje a gente conversa, ele fala assim, não, ele tá terminando a faculdade dele, eu fico impressionada, assim, que eu consegui tocar uma pessoa sem mesmo ver. Eu não via que eu tava fazendo aquilo. E foi a mesma coisa com as mulheres. Então, sempre tendo a oportunidade de incentivá-las. Aí me perguntam, o que você fez para empreender? Eu dei o primeiro passo, apenas. Eu sou apaixonada pelo que eu faço. Eu falo assim, tem que ter amor em tudo que a gente faz. Sim. Se você tá em um lugar, se você quer ser dono de uma empresa e você não tem amor pelo aquele produto, pelo aquele serviço, tá no lugar errado. Você tem que descobrir da mesma forma que ela descobriu que eram os caixas. Você, o jornalismo, comunicação, a Vivi Marketing. Então, assim, vê no olho de vocês a paixão. Da mesma forma foi comigo. E nesse meio termo foi
vindo várias oportunidades de outros produtos, outros serviços. E aí hoje eu parei, no final do ano, falei assim, peraí, pra onde eu quero ir? Você se revisitou. Exatamente. Eu falei assim, pra onde eu quero ir? Eu tava fazendo tanta coisa, falei, não, peraí, pra onde eu quero ir? Quando eu vi com clareza que eu sou apaixonado por ar, gente, meus clientes, minha prioridade, comecei a fazer um movimento de novo, de cativar meus clientes, de mostrar estou aqui, presente, porque é isso que eu vendo. A assessoria é isso, eu estar presente com ele. Ele ter a confiança em mim e falar assim, tá aqui, eu preciso disso e disso, você consegue me ajudar? Eu preciso... Época de pico, gente, tem dia que meu esposo fala assim, não, seu telefone não para. Não para, porque elas sabem, safra não para. Então, o importante para mim foi ver e incentivar essas mulheres a ir atrás do sonho dela. Então, primeira coisa, ter paixão. Deus também é muito importante, não perca a fé. Porque o caminho é cheio de montanhas. Às vezes você tá lá no alto da montanha, de repente você tá lá no baixo. Mas nada é impossível. E eu senti isso ano passado, vocês bem sabem, foram um ano cheio de desafios, né? A Vivi também passou pelo mesmo desafio. E aí eu comecei a reviver minhas essências. E eu fui buscar vivência. E com isso eu encontrei a doutora Andréia Saraiva, que ela é mentora de carreira e de vivência. E ela me ensinou as áreas que eu tenho que atuar. Eu queria todas as áreas. Mas quais as áreas eu preciso? E aí começou a me trazer a sensação de que agora estou no caminho. Então, como todo empreendedor, eu queria um mundo. Importante dizer isso, Adri, é muito importante. Porque às vezes a gente fica tão afoito, né? Exatamente. Querendo abraçar tudo e às vezes não é. Não é. Ali. E aí eu fui ver onde que é o meu mundo, literalmente. É o agro. Eu sou apaixonada no que eu falo. Quando eu sento para conversar com o cliente, que eu vejo tanta dificuldade que ele passa e que eu posso ajudar 1% daquilo ali no dia, é uma gratificação enorme. E aí foi onde que eu vim fazendo passo a passo e essas conexões, tanto com produtores rurais e empresários, me ajudou. E hoje, quando eu vi, eu já estava sendo membro fundadora do BNI. E hoje nós começamos o BNI com 30, antes de fundar, 30 membros, né, 30 empresários. E hoje a gente é 92. Gente, eu acho que aumentou, porque hoje eu não fui na reunião que eu estava fazendo exame. Mas com certeza aumentou. E assim, para dentro de Rio Verde, a gente olha as capitais com tipo 30 membros, 40 membros. E aqui a gente lançou o grupo mesmo em junho do ano passado. A gente movimentou 7 milhões. Então, quando a gente olha o nível de empresários que estão ali, seja de serviço ou de produto, essas conexões, como fazer essas conexões, que tem toda uma metodologia. Network, gente, não é só a gente conversar aqui, tudo bem. Tem uma metodologia. Então, a gente estuda dentro do BNI, a gente tem que fazer 1 a 1, que são as visitas. Então, hoje são 92 empresários e empresárias vendendo o meu produto, o meu serviço. Mas de que forma? Então, da forma mais qualificada. E ali dentro do BNI eu entendi o que é a conexão quente. A Vivi precisa de um serviço. Vou dar um exemplo bem claro. A Sirva, ela tinha um supermercado que atendia ela. Uhum. E aí eu apresentei a Samara. A Samara, ela é do supermercado Império. A Samara faz uma coisa tão simples que para a mulher é muito valoroso. Ela se você passa o pedido pelo WhatsApp, ela te pergunta a marca que você quer e ela te entrega. Gente, eu já precisei tanto disso, 10 horas da noite, de um sabão em pó. Sim, eu não sei disso. E a Samara fez isso. Como eu não sei disso? Samara, supermercado Império, te apresento. Então, assim, a Samara foi uma pessoa que me mostrou da mesma forma o meu serviço, que o simples faz muito sentido. E é isso que eu levo para todas as mulheres. Dê o primeiro passo, o simples é o que faz sentido para você. Às vezes a gente está aqui de fora, quantas e quantas pessoas não se tornam empresárias no dia, olhando que está faltando isso. Você pode ter certeza, na transportadora você notava isso. Nossa, se fizer isso aqui faz a diferença. Da mesma forma dentro do agro. E aí eu fui notando, fazendo essa chavinha, crescendo, uma escadinha a cada escadinha. E aí quando eu fui fazendo, eu fui vendo as conexões. E a Lorena que me abriu o olho falando assim, olha para a pessoa e veja o que ela precisa, não o que você precisa. E assim foi criando as conexões. Então agradeço mais por estar dentro do BNI, levo o BNI para todos os lugares. A gente tem dentro da Sirv Conecta, né, a Sirv, que a gente fez dentro da Sudoesp, e foi um evento assim que chamou muita atenção, porque assim, eu quero me conectar com o N, mas que forma? Então, através da Sirv a gente consegue isso. Hoje, através do BNI a gente consegue isso. Então, assim, é ajudar o empresário a escoar seu produto e serviço. Nossa, que história interessante, viu? Parabéns, viu, André? Agora, Tayala,
você mudou, você vai abrir o seu espaço inicialmente, hoje você está num espaço maior, e a gente sabe que todas essas transições exigem muitos recursos, precisa de um planejamento. Como que foi isso? E qual que está sendo assim hoje mais o seu maior desafio para agora, nesse novo momento da sua carreira? A parte de planejamento. Igual a Adria falou, a gente quer abraçar o mundo. E a gente tem que... Eu paro e penso. Eu quero isso, então vamos planejar. E com isso a gente tem meu esposo que fica na parte administrativa. Então, eu e minha prima, nós duas somos sócias, e eu falo pra ele, nós duas queremos tudo. Aí ele, não, para, vocês duas, vamos analisar o caixa, vamos verificar, porque não é a hora. E a principal dificuldade que eu tenho como empreendedora hoje é essa questão do planejamento, do financeiro, da organização. Essa é a parte que ainda me pega um pouquinho. Nós não tivemos, assim, até compartilhar, né? Na escola, a gente não tem formação para isso. Em algumas faculdades, na minha mesmo, naquela época, né, Vivi, não tinha. Você nem pensava em falar que você ser jornalista e empreender. Nós fomos criados para ser CLT. Verdade. É verdade. Não é verdade? É verdade. E na nossa faculdade não ensina nada sobre finanças. Acho que a gente tem uma matéria lá sobre Economia. Economia. Jornalismo econômico, na verdade. É como fazer um jornalismo econômico. Não tem nada a ver com a parte de economia de finanças, mas sim como fazer um jornalismo da parte econômica. Isso. E assim, mas hoje também existem vários sistemas que ajudam a quem quer empreender. A Adria buscou ajuda para poder se orientar no que eu quero. Porque muitas vezes a gente precisa de uma orientação. Sim. Que a gente quer abraçar o mundo, mas a gente não é centopeia, a gente não dá conta de alcançar tudo. E aí, de repente, você começa a fazer várias atividades, acaba não saindo 100% tudo que você está se dedicando por conta de ter muito. Então, foco. Uma vez uma pessoa me disse, olha, você tem que focar em fazer... E só uma coisa. À época, já tem muitos anos isso, eu falei, tudo bem. Quando eu ouvi, porque uma coisa é você escutar, outra coisa é você ouvir de verdade. Aí eu entendi que ele estava certo, mas na época eu falava, eu quero tudo, e vai dar certo tudo. Mas hoje já tem o Sistema S, que ajuda muito com cursos, em todos os sentidos. Já pensou em buscar? Já buscou alguma coisa? Já. Quando eu queria abraçar tudo, eu ficava parte de atendimento, das redes sociais, administrativo, financeiro, loja, tudo. E acabava que não fazia nada 100%. Foi quando eu dei burnout. Aí eu falei, não, peraí, tenho que parar. Você chegou nessa fase? Cheguei nessa fase, eu falei, não, na terapia vamos cuidar. Então, comecei a delegar as funções. Aí, meu esposo ficou na parte administrativa, financeira. Ele tá buscando essas questões de melhorar o atendimento, verificar caixa, estoque, como que deve proceder essa parte administrativa. E eu foquei mais nos atendimentos. Foi quando eu comecei a melhorar o atendimento, a buscar mais cursos e especializando. Então, essa parte de querer buscar aprender mais, cada um na sua área, é o que focou. Dá resultado, né? Resultado. Foi isso que a gente conseguiu aumentar o espaço do salão, que a gente atendia na sala pequena, era só nós três atendendo e uma parte da loja. Agora a gente tá num espaço que tem lash design, massoterapeuta e manicure, além dos atendimentos do cabelo. Chique demais. Preciso voltar lá. Vocês duas. Com certeza. Ai, gente, a gente tá muito feliz com a história de vocês. Falando sobre agora juntando a história de vocês duas, assim, a gente percebe que os desafios, eles vão vir. Porque, assim, a mulher, ela não para empreender. Ela vai ser mãe no meio do caminho. Ela vai ter um problema familiar no meio do processo e vai chegar ao final do ano e vai dar um burnout, vai olhar para si e pensar, o que eu tô fazendo? A vida da gente não para que a gente conserta certas coisinhas e vai. Mas assim, falando ainda sobre o futuro, o que você pensa, Adria, agora, os seus próximos passos, assim, o que você preza na sua empresa? Assim, você falou tão bem dos seus
clientes, assim, do amor que você tem por atender, de poder ajudar e tudo mais. Tem plano já agora para esse ano? O que você está pensando? A gente está pensando em aumentar o quadro de colaboradores, né, que ainda é equipe. Meu esposo está entrando para trabalhar e a gente está com planos de aumentar mais 2 funcionários, até para estar mais no campo. Porque o foco é a gente conversar mais com o cliente, entender mais as necessidades. Acaba que, conversando com o cliente, a gente viu que ele não quer que a gente ajude só na comercialização de grãos. Tem a comercialização de insumos. Então, ele fica perdido ali no meio termo. Hoje, produtores e produtoras, tem muita gente que iniciou, né, nessa jornada agora de ser produtor. Tem 3 anos, 2 anos na verdade, que o mercado não está a favor. Porém, eu acho que é conhecimento e calma nesse momento para os produtores, né? Porque é hora de planejar. A gente está voltando a um cenário que foi anos atrás. Vamos colocar 3 anos, 4 anos antes da pandemia. Eu também tive uma filha na pandemia. E quando eu olho os preços que tínhamos durante a pandemia, hoje a gente não tem mais, a gente precisa voltar à realidade. Toda vez que acontece algo na nossa vida, a gente para e pensa: opa, eu preciso voltar para a realidade. Antes você era CLT, você ganhava um salário. Você saía dali, você ia para outro lugar, às vezes ganhava menos, você se adaptava. Então, a primeira palavra é adaptação. Né? E essa palavra é o sentido. Hoje eu estou me adaptando, voltando à origem com meus clientes, né? Focando no atendimento deles, que é o mais importante hoje. A gente não pode deixar passar, porque quem gera e quem move a nossa empresa são os nossos clientes. Então a valorização deles é o primeiro, tá no top 1 nosso lá. Depois aumento, né, do quadro de colaboradores, e a gente está fazendo uma reestruturação. A gente tem alguns projetos até 2030, estou pensando lá na frente já, gente, de 2030. Boa. Então é uma construção de um relacionamento, né, desses projetos. A gente tem projeto aí futuros aí, se Deus quiser, para uma exportação de grãos, e tudo isso é construir um relacionamento com o produtor. A gente quer ajudar esses produtores a exportar seu grão, porque reduz taxa de juros, eles conseguem maior crédito, eles conseguem utilizar o grão deles como crédito no mercado. Então, tem N fatores que a gente pode vir contribuir, mas de que forma? E a gente tem que estar preparado. Então, é muito conhecimento, é sair da cadeira mesmo, buscar estudo, fazendo parcerias com que sejam rentáveis. Não pode ser parcerias que olhem só para o próprio umbigo ali e falem assim: não, aqui vai entrar um dinheiro, eu tô feliz. Não, tem que ter um retorno também para ambos, né? Então, assim, os próximos passos são esses dentro da ARC. Dentro da Cipoagro, a gente tem agora nossa indústria, né, de biológico está saindo do papel. A gente já está produzindo em pequena escala. A gente passa a produzir agora em larga escala. Então, nosso foco é o B2B. Então, dentro da Cipoagro, a gente tem esse serviço. A gente está aumentando também uma parte do espaço capital lá, que é a parte do auditório, de salas privativas. Tem N serviços ali dentro do Hub, várias coisas que estão chegando. A gente é muito movido à tecnologia, mas principalmente através de pessoas, né? Então, tem todo um planejamento aí. Hoje o foco é a bioindústria, né, de biológico. E graças a Deus, esse ano a gente já começou o ano com o pé direito. Ô, Adriana, brinca não. A Adriana tá falando de expansão, né, Tayala? E a gente sabe que o mercado de cabelos cacheados, assim, é um mercado... Demorou, não demorou? Demorou. Eu sou dessa, gente, que demorou esse negócio. É igual algumas outras coisas no universo feminino, né, que demoram a ser consolidadas. Mas é um mercado em expansão ainda, não é isso? Sim, demorou muito, gente. Vocês não têm noção do tanto que demorou. Num país como o nosso, né? Com mais metade da população tem cabelo ondulado, cacheado, crespo. Então, graças a Deus, hoje o mercado em ascensão, está crescendo bastante. As marcas estão procurando investir mais em produtos pra gente. Porque antigamente os produtos que tinham para cabelo cacheado era só o relaxamento, só a soltura de cacho. Hoje, marcas muito boas, nacionais e internacionais importadas, que estão buscando trazer a questão da saúde do cabelo. Não querem só alisar o nosso cabelo, elas querem realmente cuidar com ativos naturais. E isso é muito importante, porque eu lembro que eu, com criança, só tinha um creme. Um único creme para o cabelo cacheado. E era um creme para cabelo cacheado, ondulado, crespo. Era o que tinha. Era um o que some. tinha. Hoje não, já tem uma diversidade já de finalizadores, shampoos, máscaras, leave-ins. Já conseguimos essa opção. E uma observação é que, assim, não é só
cabelo, mas também maquiagem também. Antes era muito complicado. Eu vejo assim, eu acompanho algumas mulheres e elas hoje falando que antigamente elas iam fazer a mesma make em casa com os produtos que elas indicavam e não dava certo, poxa, porque não é o mesmo tom de pele. E aí hoje isso mudou muito. E eu acho que ainda tá muito lento, no meu ponto de vista, assim. Porque muitos por um lado e tem que pensar sobre isso, né? Eu sei que agora recentemente teve uma famosa que lançou uma marca só de produto de maquiagem só para peles mais escuras, né? Todos os tons de peles já mais escuros. E assim, a gente percebe que como as coisas são mais lentas para determinadas situações. Sim. E as mulheres estão ali nesse bolo. E assim, sempre uma mulher que tá por ali, né? Ou trazendo benefício ou sendo prejudicada por falta de alguma coisa. Mas nós estamos aqui, resistindo e caminhando, né? Exatamente. A história de vocês, assim, é realmente inspiradora em diversos aspectos mesmo, né? Diversos aspectos. E, Adri, você comentou rapidamente ali dos desafios da mulher no empreendedorismo feminino, né? Dentro do agronegócio. Eu queria que você amarrasse essa ponta aí, pensando no sentido de como essas mulheres que estão chegando também podem se estruturar, sabe? Primeira coisa é o conhecimento. Eu falo assim, a gente, para ser empresário, não precisa ter um estudo, falar assim, a gente tem que fazer uma faculdade. Hoje não, você tem que começar a entender o que é um planejamento. Que eu acho que a gente falha pelo primeiro. O negócio tá acontecendo e a gente vai andando, o ônibus tá indo, você tá trocando o pneu dele ali. A primeira coisa é planejamento, né? Que forma que ela quer entrar no mercado, aonde ela quer entrar, onde ela tem mais paixão, né? É uma estruturação. E os demais a conexão que ela vai fazer, né? Hoje eu vejo que as conexões, a gente tem que estar perto de pessoas que são melhores que nós. Não é ruim falar isso, é a verdade. Porque se a gente fica no comodismo, a gente nunca vai conseguir sair. Mas é fazer estruturação, como mulher do agro, né, e líder no agronegócio, é toda uma estrada que você tem. Começa pelo seu serviço bem feito. Você, o que você quer, aonde você quer chegar. É dessa forma que você vai atingir seu cliente. O seu produto, ele é um produto de qualidade. Os demais é passo a passo que você vai criando. Você vai sentindo, o mercado vai te levando e te mostrando. Eu falo que é responsabilidade com você ser mulher. Você quer entregar um produto e um serviço de qualidade. Então, você tem que ter o conhecimento e o planejamento para conseguir absorver esse mercado. Lá atrás, o mercado não trazia isso para a gente, mulher. Como a gente deveria se portar. Hoje já traz. Então, hoje tem vários cursos que mostram o que é ser uma liderança feminina, o passo a passo de você ter esse desenvolvimento e como você pode alcançar seu objetivo. Mas é doloroso, não é fácil. O que eu falo sempre é não desistir. Eu vejo muitas mulheres entrando no agro falando assim, é cansativo ouvir não. Mas eu tenho uma frase, se você ouviu não, você fica satisfeita? Você prefere ouvir o não ou talvez? Então, assim, eu busco... O não, a gente já atende todo mundo. Boa. Eu busco o sim. E é isso que eu falo para todas as mulheres. Não desistam. Vá em busca do sim. Isso. Gostei. Maravilha. Eu detesto um talvez. Me deu logo um não, que aí eu vou... Peraí. É sim ou não, né? É sim ou não. Eu sou reativa. Não, mas é o normal. Igual eu falo assim, o talvez, a pessoa ainda tá te dando a oportunidade de você olhar, opa, onde que eu pequei aqui? Igual na venda, tem todo o script de venda. É verdade. Eu falo assim, o vendedor tem todo o script hoje, mas o vendedor que é vendedor, ele é nato, gente. Ele sabe o que o cliente quer. Esse dia eu ouvi de uma pessoa, a gente estava numa viagem, eu ouvi de uma pessoa que falou assim, o seu cliente, ele faz o quê? Ele joga vôlei, futsal, ele anda de bicicleta. Por que você não tá andando de bicicleta se ele anda de bicicleta? Tem muitos filmes que falam sobre isso, né, Adria? Exatamente, vários. Então, assim, você tem que entender, fazer a conexão, rapport. É a primeira coisa, o rapport. Não é por você ganhar o dinheiro, mas você precisa entender o que o seu cliente precisa. Às vezes, o seu produto... A gente tem um dilema no BNI. O BNI é para você, empresário? É a primeira coisa. Não é, às vezes ele não tem um espaço adequado para atender o cliente, às vezes ele não tem funcionário adequado para atender o cliente. Tem todo um contexto. Ele está disposto a crescer porque são 92 empresários te indicando. Você está disposto a crescer? Porque, gente, cresce. A Lila do Salão Estúdio Lila França, ela abriu outro salão e, assim, 50% é por causa dos clientes que o BNI levou. Não, assim, você está disposto?
O talvez, enquanto o cliente me dá sim ou não, eu não paro. A hora que eu ouvi o não, tudo bem, o porquê ainda? Onde eu preciso melhorar? Então, assim, estar disposto, né? As pessoas falam assim que o cliente não é a peça-chave. É a peça-chave. Você vende um produto para quem vai usar aquele produto. Se você não vendeu, por que você não vendeu? É entender. Primeira base. Muito bom. E a Tayala, agora com essa trajetória toda bonita, né, de força mesmo, eu diria, e se colocar como empreendedora, você com a sua sócia também, parabenizamos vocês mesmo, que nos representam muito e faz a diferença na vida de outras mulheres, especialmente com o trabalho de vocês. E a gente sabe que empreender tem a sua dor e a sua delícia e tudo mais, mas eu queria que você, com a sua experiência agora, para alguém que está querendo iniciar o seu negócio, o que você diria? Eu venho de uma família de comerciantes e todos são homens. As mulheres são do lar. Uhum. E para quem tá querendo começar a empreender, gente, é um mundo louco. Mas é um mundo louco que eu não me vejo sem. Tem as dificuldades, muitas, mas é muito prazeroso. No meu caso mesmo, a questão financeira é muito bom. O retorno financeiro é muito bom. Mas ao você ensinar uma pessoa a cuidar do seu cabelo, ela se olhar no espelho e falar assim, eu nunca me senti tão bonita assim, isso não tem nada que pague. Eu atendi uma senhora de 60 anos. Ela nunca tinha visto o cabelo dela finalizado. Olha. Ela é da época que fazia o alisamento com touca de gesso. Então ela já sofreu bastante. Então, o fato dela se olhar no espelho e falar, você me deixou bonita, isso não tem nada que pague. Então, assim, empreender tem a questão financeira? Tem, mas tem a questão de você realizar seus sonhos. Igual a Adria falou, se você está trabalhando, empreendendo numa área que você realmente gosta, o retorno vai chegar. Pode demorar? Pode, mas vai chegar. Porque você está fazendo com amor e se dedicando. É o que eu falo para todo mundo. Você quer empreender? Empreenda. Se joga. Não deu certo? Recomeça. Vai fazer outra coisa, mas não desiste dos seus sonhos. Uau. Nossa, primeiro episódio. Se apertar muito agora, eu choro. Nosso primeiro episódio foi maravilhoso, né, Vivi? Foi muito bom. Nós estamos agora no segundo episódio. Para quem quer nos assistir, @AsirveMulher, nos acompanhe. Também estamos no YouTube, a Sirve Oficial no YouTube. Você vai encontrar esse episódio e o primeiro episódio completo. E também os nossos teasers também nas redes sociais, o @ delas vão estar lá para vocês seguir, acompanhar o trabalho dessas duas empreendedoras. Wênia? Exatamente. Eu quero agradecer vocês pelo convite, né? Aceito aí pela participação, compartilhar suas histórias, trajetórias que, de fato, nos inspiram muito. Não estão aqui, não é à toa, né? Num podcast para você falar com empreendedoras, com quantas existem em Rio Verde, porque a gente realmente pensou com carinho quem pudesse trazer as suas trajetórias para poder inspirar outras mulheres ali. Eu quero agradecer demais vocês pela participação, viu? E agradeço também os nossos parceiros aí, né? A Facieg Mulher tá sempre conosco, a Sirve também, com o apoio de toda a diretoria, a CACB e a UCMEC também são os nossos parceiros aí nesse projeto da Sirve Mulher. Muito obrigada a todos vocês. Meninas, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Fale sobre a Sirve Mulher. A Edra já é nossa parceira, já está junto com a gente nessa jornada. Acompanhe, indique para suas clientes, fala sobre o nosso trabalho também, porque assim, a nossa missão é justamente dar as mãos mesmo e fortalecer esse universo de empreendedorismo feminino para que nós possamos cada vez mais levar outros benefícios e realizar os nossos sonhos. Você falou muito bem sobre realizações. E eu tenho certeza que nós estamos aqui porque a gente também quer ver outras mulheres prosperando. Nós queremos ver outras mulheres também realizando seus sonhos. Então, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Sejam sempre bem-vindas e até a próxima, né, Wênia? Até a próxima. Tchau, tchau.